começando nossa série de vídeos sobre o Grande Sangue de Zeus 2. E o que acontece? A primeira coisa que eu quero te comentar são justamente sobre algumas criaturas que são apresentadas no início dessa história, que são fundamentais, e suas origens mitológicas. Então venham comigo aqui no Monstros e Aventuras. Sendo que, em primeiro lugar, temos um momento inicial onde Hestia, a deusa da lareira, do lar, meio que do fogo interno, é atacado por uma série de criaturas chamadas de Keres, que parece uma mistura de zumbi, vampiro, tem umas asas de morcego, dando um tom meio arpia. E o que ocorre? Na mitologia grega, as Keres são deusas relacionadas à morte violenta, tanto que alguns locais colocam elas como as deusas da destruição. Então, praticamente, locais onde ocorreu qualquer tipo de falecimento traumático de alguma forma, seja fome, guerra, roubo, etc., elas aparecem lá. Então faz todo sentido elas serem as deusas sombrias que são enviadas contra Hestia. Inclusive temos toda uma dualidade, que é meio sombra, trevas e morte de um lado com as Keres, e a Hestia, que é justamente a deusa da vida nova. Inclusive quando a criança nascia, um dos rituais que era feito, né, de você passar por cima da lareira que tinha em casa, né, para meio que apresentar a criança aos deuses, né, dando um resumo geral e lembrando que cada local da Grécia, cada cidade tem os seus próprios costumes, né? Mas uma coisa importante é que normalmente as casas tinham uma fogueira que nunca se apagava, que era justamente ligado a essa questão da Hestia, que ela é aquele fogo que aquece a casa, o fogo que aquece a comida, o fogo para que não é o fogo que destrói, é o fogo controlado que permite existir civilização, né? Só que aquele não é o fogo que pega e constrói as grandes coisas, mas aquele fogo do íntimo, sabe? Então, justamente da vida nova, do lar, do nascimento, sabe? Então, justamente com isso, a luta de das Keres contra a deusa Hestia acaba tendo toda essa simbologia. Inclusive, tem um momento onde a deusa Hestia acaba sendo banhada pela energia da pedra Eleusina, que eles estão lutando entre si para ter essa pedra mágica, que já vou entrar no próximo tópico aqui. E o que acontece? A Hestia fica cheia de poder, virando quase uma força elemental do fogo bruta e destrói as Keres, né? Só que quando ela chega pra cá, Gaia, ela tá meio desesperada e chorando, porque ela não quer aquilo. E por quê? Como eu falei, Hestia não é uma deusa guerreira, forte, destruição. Hestia é a deusa do lar, do cuidado, da família. Aquela força ultraviolenta que entrou nela é totalmente contra a natureza dela, contra aquilo que ela é, sabe? Então é um fluxo poderoso tentando transformar ela numa arma de destruição que é justamente o oposto da própria essência, da existência da Hestia, né? Por isso que Gaia repuxa aquilo para devolver aquele fragmento de poder para a pedra antes de pegar e levar para um reino secreto. Sendo que esse reino secreto é porque na mitologia grega, falando um pouco da origem disso, né? Quando Cronos, ele deu à luz, ele pegou e tinha os vários filhos com a deusa Gaia, né? Um deles, aí alguns locais colocam como a deusa Reia, né? Mas precisamente ele devorava os filhos, sendo que o último, que era Zeus, ela pegou e justamente enganou, dando uma pedra para ele comer, e o outro ele escondeu por anos num canto para poder pegar e justamente treinar para ser justamente o herói que ia derrotar Cronos, tirar os filhos lá, os irmãos lá de dentro, e que iam virar os deuses do Olimpo e destronar os titãs, sabe? Então, vamos prosseguir então. Por que Pedra Eleusina? Por que esse nome? Então, na mitologia grega, quando a gente pega a Grécia Antiga, Eleusis era a região onde ocorriam chamados mistérios eleusis. O que era isso? Eram rituais que apenas algumas pessoas que eram especialmente escolhidas participavam lá dentro, e esse ritual ele funcionava justamente para relembrar a história das estações do ano segundo a vida da Perséfone. Então, sim, Eleusis está ligado justamente, Eleusiano, etc., justamente aos mistérios Eleusis e justamente a história, que é o núcleo dessa narrativa atual, que é justamente a origem das estações do ano, onde temos Deméter, que é a deusa que cria a vegetação, inclusive dá certos conceitos de como cuidar da agricultura para a humanidade. Ela tem uma filha que é a deusa das flores, porém, em determinado momento, a deusa das flores, que é a Perséfone, se apaixona por Hades, o deus do submundo, e vai lá morar com ele.
Deméter fica desesperada e a tristeza dela faz com que, como todas as plantas do mundo estão ligadas a ela, as plantas começam a morrer. Então, Zeus acaba intervindo e fazendo um mega acordão lá no meio, que é o seguinte: olha, vamos ficar então, metade do ano fica com os Zeus, melhor, metade do ano fica com Hades, metade do ano fica com a Deméter. Lembrando que tem várias versões, né? Inclusive a ideia de que ela comeu 6 sementes do mundo dos mortos de uma romã e por isso ele preferiu o Zeus deixar com que ela ficasse 6 meses lá no mundo dos mortos, é uma dessas versões, inclusive, né? E ocorre que com isso, enquanto ela tá no mundo dos mortos, a Deméter fica triste, então as plantas vão murchando, por isso temos outono e inverno. E o que acontece quando Deméter volta, a alegria dela faz com que as plantas ressurjam, com isso chega a primavera e o verão. Inclusive, tá pra gente pensar uma coisa importante. Em Sangue de Zeus, é falado como Zeus é quase enlouquecedor ali ficar no inferno justamente por causa que ele tem que escutar o martírio justamente dos criminosos que são torturados, né? E ele não consegue sair muito tempo para aliviar a cabeça, porque justamente ele tá preso lá dentro. Ficar muito tempo fora faz com que ele sinta dores horríveis, inclusive, sabe? E isso em parte porque teoricamente, as mesmas divindades que se alimentam das coisas dos mundos mortos acabam ficando presas lá. Então, quando é falado que Zeus fez com que a Deméter pudesse ficar melhor, a Perséfone pudesse, mesmo nessa condição, ficar 6 meses no mundo dos vivos e no Monte Olimpo, significa que Zeus tinha um jeito de aliviar isso e não fez nada pro Hades. Reforçando muito uma coisa da primeira temporada, que o que acontece? Muitos dos problemas que teve o Monte Olimpo é porque Zeus foi um guerreiro excelente que salvou a humanidade, o Olimpo, várias vezes, né? Mas como a rei administrador, ele era péssimo. Então, muitos dos problemas que temos é justamente devido às falhas brutais de administração de Zeus, seja com a família, seja com o próprio Monte Olimpo associado com isso. E o que ocorre? Ah, participação especial da minha fofinha Atena. Pois é, eu tenho um cachorro, uma cachorra fofíssima com o nome da deusa da sabedoria e da guerra. Pois é. E o que ocorre? Quais são os próximos criaturas que a gente vai falar daqui? Pois bem, mais precisamente na história é mostrado um monstro gigantesco preso no submundo, que é colocado como um titã secreto, uma espécie, na verdade, de gigante que não apareceu junto com os outros gigantes. Mas sim, o que ocorre? Que foi falado que tinham surgido os gigantes devido à fúria do Cronos querendo destruir o Monte Olimpo, né? Só que tinha um gigante que surgiu, só que ele ficou de canto, porque uma serpente mística tinha pego e falado para ele acumular conhecimento e poder de discreto enquanto acompanhava tudo, e depois atacar na hora certa. Inclusive colocando essa criatura, esse gigante, como tendo ficado inclusive mais poderoso do que todos os gigantes anteriores, somados a todos os titãs. E por que ocorre isso? Em que isso foi inspirado? Então, na mitologia grega, os gigantes, quando surgem, primeiro surgem Equidna e Tifon, que é um casal de gigantes filhos da deusa Gaia. Em Sangue de Zeus, os gigantes surgem como resultados da energia da fúria do Cronos manifestada dentro do sangue dele. E o que ocorre? Ok, minha pequena Atena foi pegar e foi com a mãe agora. Pois bem, então, o que acontece? Tivemos esse casal de gigantes, sendo que Equidna era uma grande deusa serpente e Tifon, de onde vem o nome inclusive Tufão, era um grande gigante dos ventos, controlador dos ventos. Inclusive a gente vê meio que uns pedaços, uns aspectos dessas duas naturezas meio que espalhadas pelos gigantes da primeira versão na temporada passada do Sangue de Zeus, mas a gente nunca teve um nome específico para cada gigante. É quase como se cada um fosse um monstro com características específicas, né, mas sem nomes exatamente definidos, né? Então, o que acontece? A impressão que dá é que justamente esse casal divino, ele é retomado esse tema agora, justamente nessas duplas de criaturas, né? Que é justamente a serpente e o grande gigante. E é claro, eles dando aquele aspecto, aqueles toquezinhos leves de cristianismo na história, já que temos justamente uma espécie de serpente sedutora e uma criatura que parece um capirotão gigante, diga-se de passagem. E ao mesmo tempo uma outra coisa importante, na mitologia grega, Piton é
o nome de uma serpente mística também, e que algumas histórias colocam como um dos filhos monstruosos de Equidna e Tifon. Inclusive, entre esses filhos a gente teria, tipo, a Medusa com as múltiplas cabeças, o leão de Lerna, que é aquele leão indestrutível que o Hércules enfrentou, né? Entre outras criaturas, né? Então, a gente tem... E o que acontece? Quem é Piton, o Piton original da mitologia grega? Aquilo que eles convergem, as lendas, é que a Piton seria a serpente mística que tentou matar a mãe de Apolo e Diana, os deuses da caça e da profecia, do qual ela estava grávida, que eram gêmeos, né? Só que ela conseguiu se refugiar, deu à luz às crianças, e o que ocorre é que, inclusive uma das lendas bota que a Diana, que teria nascido primeiro, e ela era tão astuta que conseguiu ajudar a dar a luz pro irmão, como se fosse uma parteira. E o que acontece? O Apolo, quando cresceu, foi lá, caçou e matou a serpente Piton. Mas não apenas isso. De um lado, ele teve que pegar e ficar para ajudar, resolveu se disfarçar de humano para ajudar a humanidade, porque ele matou uma criatura divina, então continua sendo uma coisa que ele precisa meio que consertar no equilíbrio cósmico de qualquer forma, mesmo estando querendo matar eles, tipo, ok, se eu matei a criatura, eu preciso compensar de alguma forma. Mas número 2, a serpente, ela continua emanando poder no local de morte dela. E no local onde ela foi enterrada, então, passou a se reunir os escolhidos do oráculo do deus Apolo, que usavam e absorviam esse poder para realizar profecias, que eram justamente as pitonisas. Sim, tem até uns textos, às vezes alguns textos bíblicos que falam sobre elas, né? Então, o que ocorre? Justamente, mesmo morta, a Piton ainda emanava poder o suficiente para poder pegar e gerar capacidade profética nos sacerdotes que pegavam e ficavam no templo de Apolo, que foi construído em cima dela. Então, olha só, faz todo sentido botar e fundir essa criatura com a fusão com a Equidna, né? Justamente porque, sendo uma entidade ligada à questão da profecia também, não deixa de ser uma coisa relacionada também com parte com inteligência, com ver o futuro, né? E faz total sentido ser justamente uma entidade dessas a guiar justamente esse mega gigante para poder pegar, dar orientações, dar conhecimento, para poder pegar e fazer um ataque maior no Monte Olimpo. Então, gente, esse é o começo da base da nossa série de análises justamente do sangue de Zeus, começando com as influências mitológicas que pegam e aparecem na série, né? E o quanto isso acaba sendo estruturado e mesclado dentro dessa narrativa, dessa narrativa para construir uma história incrível e única nessa segunda temporada. Coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!